ela não tem como desempenhar aquela atividade com competência. Então, projetos com seus grupos de processos, ele traz isso, ele facilita a organização a conduzir essas iniciativas, né? Isso tudo traz um resultado excelente para a empresa. É assim, por exemplo, que as grandes empresas, as líderes de mercados e as que buscam liderança, têm se organizado internamente, né? Ela busca essa organização internamente para poder ter esse desempenho conforme o mercado está exigindo. Você pode dar um exemplo para a gente de integração entre processos e pessoas num grande projeto? Sim. Podemos imaginar a seguinte situação. A complexidade que cada segmento de indústria demanda vai fazer com que as empresas se adaptem e se estruturem para atender isso. Um exemplo seria na indústria aeronáutica, né? Imagine você construindo uma aeronave, né? Um avião, né? Por exemplo, temos o caso da Boeing, que fez recentemente um projeto do Boeing do modelo 777, né? Uma empresa que recebe um desafio desse porte, ela precisa saber se estruturar, né? E como que a Boeing decidiu fazer? Por projetos, né? Ela dividiu a aeronave em vários pedaços, em várias partes, aonde que aí especificou para cada parte dessa, aonde o que exatamente ela quer daquelas partes, né? Que peças ali são necessárias, e especificou exatamente aquilo, o que ela precisa, e terceirizou, né? Uma boa parte ela fez interna, né? E abriu para uma concorrência externa essas atividades que também eram feitas por projetos. Todas essas partes eram integradas por um único projeto, né? E várias equipes foram formadas para atender um único objetivo, né? Que era a construção da aeronave. Integrar pessoas a um objetivo único é um desafio em qualquer empresa. Se você hoje for observar os desafios da alta administração, é conseguir passar as estratégias que as empresas desejam até o nível operacional e as pessoas façam aquilo de acordo com o que foi planejado, de acordo com aquilo que foi colocado no plano de ação da empresa. Então, quando você divide isso num programa que a Boeing fez, você consegue unir várias pessoas, né, de várias áreas de especialidades dentro de um único projeto, dentro de uma harmonia e com um objetivo comum. Esse é um exemplo típico de você dividir a complexidade que existe entre projetos de grande porte, né? Você atribui responsabilidades a cada uma dessas etapas, a cada uma dessas partes da aeronave, para receber ter um fornecedor e nesse fornecedor, que é uma empresa, ter várias equipes de projetos atuando ali para fornecer aquela peça. E no caso da Boeing, fez diferença para o resultado do produto o esforço gasto em planejamento? Certamente. Veja, o desafio da Boeing em dividir o projeto inteiro em várias partes, né, fez com que ela fosse trabalhar com dezenas de fornecedores, né? Se ela não tivesse planejado tudo isso, certamente ela não teria sucesso no projeto como um todo. Foram mais de 12 empresas só americanas trabalhando nisso e 18 empresas internacionais. Além disso, tem o desafio da cultura de cada uma dessas empresas oriunda do país que são, né? Para você ter uma ideia, ela teve que envolver 30 equipes de planejamento desse programa como um todo e mais de 230 equipes de execução, né? Então, aí tem a necessidade de planejamento em cima disso é gigantesca. Se você não planejar, não tem jeito de você executar isso, né? Se você não tiver processo, muito menos. Processo acoplado a planejamento funciona muito bem. É isso que as empresas têm feito. Se nós pegarmos aí o caso da Boeing, que teve que enfrentar um desafio desse para conseguir ser líder de mercado, ela optou por projetos, né? Optou por processos, né? É o único jeito de você conseguir dirimir essa complexidade inteira, né? Foi assim que ela fez. E assim que ela, só para você ter uma ideia, em 5 anos,
ela levou 5 anos para ter o primeiro produto, né? Depois, nos próximos 6 anos, ela já tinha mais de 300 aeronaves. Então, assim, planejar o primeiro é o mais difícil, né? Você tem que ter muito planejamento. Depois que você faz o primeiro, você consegue ter uma escala gigantesca, né? Em 6 anos, ela fez 300 aeronaves, comparado com, em 5 anos, ela levou para fazer a primeira, né? Então, existe uma complexidade muito grande nessa primeira etapa que é o projeto inicial, né? Você pode falar um pouco mais sobre a importância do controle e do gerenciamento de riscos de projeto? Imagine uma situação como essa da Boeing, né? Envolvendo 230 equipes, né? Para fornecer determinadas e específicas peças de todas as partes da aeronave. Se não houver um controle de riscos apropriado em cima disso, se não houverem especialistas pensando exatamente aonde que pode acontecer o imprevisto, que tipo de atraso pode acontecer e como ele vai mitigar esse atraso, a empresa não consegue executar com sucesso essas atividades. O gerenciamento de risco é inerente à novidade, né? Você vai ter risco em toda vez que você for executar uma coisa pela primeira vez. E projeto basicamente é isso. Você tem uma necessidade de controlar aquilo que vai ser feito pela uma primeira vez, né? Imagine nesse modelo da aeronave que ela resolveu fazer, esse modelo 777, quantos itens de imprevisto que não ocorreram e se ela não fosse gerenciando isso, ela jamais teria esse resultado, jamais teria o sucesso que teve. E qual é o desafio do profissional gerente de projetos? Eu diria assim, o gerente de projeto é hoje visto como um dos profissionais do futuro, né? Isso foi dito até por grandes gurus aí da área de gestão como um todo, né? E por quê? Justamente porque ele lida com essa dinâmica da mudança, né? Da dinâmica da inovação, daquilo que vem novo. Ele consegue controlar com mais precisão toda essa necessidade de imprevisto, né? Ou seja, quando você vai fazer um projeto, é necessário você controlar diversas frentes de risco, pessoas, gestão dos recursos, né, da empresa, né, como custo, prazo, a qualidade que se deseja. Então, tem que ser um profissional muito dinâmico, né? Como nós estamos vivenciando aí o mercado está vivenciando uma necessidade de constante mudança, de inovação, tem que lançar novos produtos, tem que fazer melhor aquilo que antes era feito de tal forma. As empresas vivem tendo a necessidade de adaptar mudanças, ter inovação dentro dela. E isso só é feito com projetos e quem está coordenando esses projetos é um profissional, que se chama gerente de projeto, né? Ele tem esse desafio de orquestrar toda essa dinâmica dos processos, a interação dos processos, além de mais lidar com as pessoas para obter esse resultado, né? Então, é realmente desafiante ser um gerente de projeto e ele está tendo bastante sucesso e reconhecimento pelo mercado por essa sua habilidade em fazer projetos acontecerem. Muito bem, Zósimo, muito obrigado pela entrevista. E agora nós vamos voltar à nossa teleaula. Percebeu como é importante que um processo esteja bem organizado? E assim vamos chegando ao final da nossa aula. Para não perdermos nenhum conceito, vamos fazer uma rápida revisão. Lá no primeiro bloco, estudamos o ciclo de vida de um projeto e aprendemos um pouco mais sobre o método PDCA. No segundo, verificamos a importância da etapa de planejamento para a execução de um projeto e que dentro dessa etapa há 2 pontos fundamentais, o cronograma de atividades e a análise de riscos. E por fim, estudamos a relação entre processos e gerenciamento de projetos, destacando a importância da definição dos papéis e funções de cada colaborador e a importância da organização dos processos para o bom andamento dos negócios da organização. Obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.